tudo bem? Hoje eu vou trazer um papo diferente para vocês aqui. Hoje nós vamos falar sobre indicadores, processos, métricas, resultados, ou seja, hoje a nossa conversa vai ser sobre métricas corporativas. O que são métricas corporativas? Métricas corporativas são os itens que você utiliza baseado em recursos para poder metrificar ou saber alguma coisa que está acontecendo dentro da sua empresa. Então a gente erra por quê? Porque a gente pensa que trabalhar muito é gerar muito resultado. Não necessariamente. Se você trabalhar muito errado, você vai ter muito resultado negativo, né? Se você trabalhar muito e vender muito, mas vender um preço muito baixo, você vai estar aumentando o seu prejuízo. Então nós precisamos entender qual a forma inteligente de trabalhar. Muitas vezes não está ligado à quantidade do esforço, mas à forma que esse esforço é feito, as condições que esses esforços, na verdade, são submetidos, a elas são submetidos. Então eu desenhei um quadro aqui, vou mostrar para vocês aqui esse quadro aqui que eu desenhei aqui. E esses quadros aqui estão falando de quê? Sobre os indicadores. Nós temos dois tipos de indicadores, são os indicadores padrão, dois tipos, né, que são o padrão, default, e os indicadores particulares. Vamos lá. Indicador padrão é aquilo que toda empresa, toda organização tem que ter. São as métricas de venda, métricas de produtividade, são as métricas do tamanho e expansão da empresa, as métricas que estão automaticamente alinhadas a fins comerciais, a fins lucrativos, a fins de controle interno e administrativo, que é um padrão universal que todas as empresas têm. Mas nós temos também métricas particulares, que elas são interessantes para determinado negócio. Por exemplo, uma métrica ligada a uma cadeia de produtividade, de repente, ou seja, de uma produção de um produto ou de um serviço, ela não é interessante, por exemplo, para uma empresa que é uma lanchonete, né, que está lá vendendo alguma coisa, está vendendo algo que ela já compra pronto. Então ela não produz, ela simplesmente vende aquilo. A produtividade para ela seria interessante se ela quisesse fazer uma métrica, por exemplo, de resultado em relação àquilo que o vendedor ou que a pessoa que trabalha lá dentro lá para fazer a venda está atingindo, ou seja, quanto que aquela pessoa está produzindo, está entregando de resultado efetivamente em relação a vendas, né? Vamos só entender esse quadro aqui bem rapidinho. Primeira coisa, eu gostaria que vocês entendessem os conceitos básicos. Então anotem esses conceitos básicos para a gente começar a entender o nosso glossário de termos, e esses termos nós vamos usar sempre, né, toda vez que a gente falar de métricas corporativas. Então o primeiro termo é indicadores. O que é um indicador? Como eu escrevi ali, ó, são apontadores de direção de tendência de um resultado. Eles apontam a direção que um resultado está tendenciando chegar. Então, por exemplo, eu tinha uma métrica que eu usava em uma das nossas empresas que virou uma franquia, depois nós vendemos essa empresa, mas tinha uma métrica que eu utilizava para mim poder prever o faturamento no final do mês. Qual era a métrica que eu utilizava para poder prever esse faturamento no final do mês? Eu verificava quanto que eu vendia até o dia 10, e aí aquele que eu vendia até o dia 10, na verdade, me representava 1/3 das vendas daquele mês. Então eu sabia, ó, se eu vendi até o dia 10 esse tipo de valor, né? Se eu dividir esse valor por 10 dias, em média por dia eu estou vendendo X. Se eu multiplicar isso por 30, minha previsão de faturamento, se continuar nessa tendência, é Y. É óbvio que isso mudava, dava 15 dias, dava 20 dias, ou eu tinha uma tendência para mais ou uma tendência para menos. Isso é um indicador. Ele está indicando, o indicador não orienta você aonde você tem que ir, onde você está indo. O indicador ele é uma seta, ele aponta para onde tendencialmente, se continuar daquele jeito, você vai acabar. Isso é indicador, tá? Ele indica. Segundo conceito que eu quero que você pegue aí é chamado de boa prática, tá? Então, conforme eu escrevi aí, ó, o que é uma boa prática? É uma ação testada, tá? E comprovada. Ou seja, uma ação que você testa, comprova que ela funciona e ela está congruente com os resultados desejados, aquilo que você quer atingir, favorecendo a produtividade e o crescimento das áreas e dos envolvidos naquelas áreas. Esses envolvidos, eles podem ser tanto pessoas, são recursos na verdade, podem ser pessoas, podem ser maquinários, podem ser equipamentos, é tudo que está envolvido naquele processo para poder atingir determinado resultado.
Uma boa prática é uma ação que vem dando um bom resultado, que está convergente, que está congruente com aquilo que você gostaria de alcançar. Chamamos isso de boa prática. Um exemplo de uma boa prática que eu utilizava muito nas minhas empresas é: toda vez que a gente fazia entregas, nós anotávamos o nome da pessoa que estava entregando, porque o entregador ele era terceirizado, a gente não sabia quem era a pessoa, e por a gente ter tido problemas com alguns entregadores, pelo produto ter chegado no cliente com problema, ou às vezes até ele nem chegava no cliente, né? Nós passamos a ter uma boa prática de quê? De anotar quem era o entregador. Nós pegávamos os dados do entregador, nome, telefone, a placa do veículo que ele estava utilizando, e só essa ação já inibia alguns entregadores, ou seja, a gente minimizou muito os problemas simplesmente por intimidação. A ideia nem era essa, a ideia era passar para a empresa que nós contratamos, que fornecia entregadores para a gente, para que essas empresas tomassem providências em relação àquele entregador ou em relação ao prejuízo que a gente teve. E nós deixávamos muito claros para o cliente, né? A gente fazia questão, na verdade, de deixar claro para o cliente que as entregas eram terceirizadas, ou seja, se o cliente tivesse algum tipo de problema com a entrega dele, era para ele informar para a gente de imediato, para a gente fazer uma reposição para o cliente. O cliente não tinha nada a ver se a entrega era minha ou se ela era terceirizada. A gente só deixava claro para o cliente que ela era terceirizada, porque o controle da qualidade nosso ia até a porta. Da porta para frente, a gente não garantia como o produto poderia ser entregue. Não garantia assim. O produto ele era entregue para o cliente, mas se ele entregue em péssimas condições, nós entrávamos naquele looping, naquele ciclo de ficar mandando até o produto ser entregue conforme deveria ser. E essa métrica da gente poder anotar, essa boa prática que a gente tinha de fazer essa anotação, a gente tinha um controle muito assertivo e conseguia repassar para a empresa terceirizada, de forma que o nosso reembolso ou que os nossos danos financeiros causados por entregas de péssima qualidade não refletiam diretamente no nosso resultado financeiro. Ou seja, isso era bem tranquilo e nós conseguíamos dividir muito bem e vamos dizer assim, trabalhar muito bem essas questões com os clientes, caso houvesse problema com esses clientes, ok? Então, uma terceira aqui, um terceiro conceito, um terceiro item importante que você precisa ter para poder entender sobre indicadores corporativos é o processo. O que o processo é, na verdade? O processo nada mais, nada menos é do que uma ação repetitiva, ela se repete sempre e ela é automatizada, né? Que garante um resultado, se bem executado, o seu fluxo. Na verdade, um processo nada mais nada menos é que um fluxo, uma cadeia de execução, onde ela vai executando, ou seja, tem um input, tá? Ele é alimentado com uma demanda, com uma entrada, um input, e essa alimentação ela vai passando por determinadas partes, né? E o processo ele tem que garantir que o que entrou tem que sair ou com uma transformação ou de uma forma melhorada, ou seja, tem que haver algum change, alguma mudança naquilo que entrou e na hora que ele saiu aqui, ok? O processo ele precisa garantir que esse fluxo ele seja executado e ele passe por etapa ou etapa de acordo com o que foi destinado, com o que foi colocado, com o que foi direcionado para poder seguir, né? Um exemplo de processo que a gente tinha dentro das nossas empresas era o processo de contratação. Como era feito o nosso processo de contratação? Primeiro havia a divulgação pública da disponibilidade de uma vaga, né, onde nessa disponibilidade, nesse aviso dessa disponibilidade, havia um local que as pessoas direcionavam os currículos, ou seja, nós recepcionávamos currículos. Aqueles currículos eles eram passados por uma triagem, onde selecionava as pessoas que tinham perfil para a vaga que a gente disponibilizava. As pessoas que tinham o perfil para a vaga que a gente disponibilizava, era feito um primeiro contato por telefone, com umas 3 ou 4 perguntinhas básicas de caráter eliminatório, o candidato não sabia disso, né? Tanto é que não era interessante ele saber também, mas a gente perguntava algumas coisas em relação ao local que ele já tinha trabalhado, que ele já tinha feito lá. Então a gente se preocupava com 3 coisas básicas. A primeira coisa era a conduta da pessoa, que essas perguntas ela deixava pelo menos alguma coisa muito clara, muito nítida em relação à boa conduta, em relação à ética dessa pessoa. Segundo, algumas dúvidas em relação aos currículos de tempo e estabilidade que ela passava dentro dos locais que ela tinha trabalhado.
E o terceiro, a gente avaliava o entusiasmo daquela pessoa, ou seja, a forma que ela atendia o telefone, a forma que ela se expressava, que ela falava com a gente, porque essa pessoa vai representar a gente também dentro da empresa, dentro do cliente, então isso era muito importante, né? A terceira etapa que tinha era os currículos que a gente ligava que estavam ok, que passavam por essa segunda parte da triagem. O terceiro passo era chamar para uma entrevista. A gente convidava a pessoa para poder bater um papo, conversava, aplicava uns testes para essa pessoa. E o último passo, obviamente, era selecionar a pessoa. E essa pessoa, mesmo sendo efetivável, ela tinha um tempo para poder passar dentro da organização, que era o onboarding, que a gente chamava. E esse onboarding ele visava validar se o que a gente fez, na verdade, no processo seletivo realmente, de fato, estava legal. Ou seja, se a pessoa não escondeu nada, se a pessoa não mentiu, se a pessoa não teatrou, não fingiu se passar por alguém que ela não era. Enfim, é só na prática mesmo que a gente vê se a pessoa realmente ela era interessante. Dentro do nosso período de contratação, nós usávamos o full da CLT, que era 90 dias, era 45 prazo de experiência, mais a renovação em 45 dias, ou seja, dava um total de 90 dias para a pessoa passar nesse prazo de experiência. Dependendo do caso, raras vezes aconteceu, da gente antecipar esse prazo, da gente contratar a pessoa já de imediato, né? Ou seja, passado 30 dias, mais ou menos assim, a gente já aconteceu o caso de efetivar a pessoa, tá? Mas o processo ele é importante ele ser seguido, esse é um exemplo muito básico que a gente deu na contratação. O quarto que eu gostaria que vocês ficassem é o conceito de métrica. Entendam esse item fundamental aqui chamado métrica. A gente está falando de métricas corporativas, então o que é uma métrica, afinal de contas, dentro do contexto que nós estamos colocando? É um item elementar usado como recurso para mensurar indicadores. Ele é um item, uma fórmula, né? Essa fórmula ela pode ter um padrão, se ela for dentro de um indicador óbvio, ou ela pode ser uma fórmula que você criou dentro do contexto da sua realidade, se ela for um indicador particular, mas ele é um item. Basicamente, por exemplo, seria uma fórmula que você escreveria e essa fórmula te daria como resultado um índice, um percentual, alguma coisa que você vai utilizar para fazer a sua avaliação. Então é um item elementar usado como recurso para mensurar os seus indicadores, tá? A quinta que eu gostaria que vocês fixassem é que o conceito de meta. Nesse contexto, uma meta seria uma orientação definida para um objetivo mensurável em quantidade e em tempo. Ou seja, uma meta ela define exatamente aonde que você quer chegar e como você vai chegar, não exatamente como, mas assim, ela define exatamente quanto tempo você precisa estar atingindo aquele resultado, e aquele resultado tem que ser um resultado quantitativo. Então a meta não pode ser uma coisa aleatória. Por exemplo, uma meta, né? Eu preciso faturar R$1.000 em 2 dias, né? Isso é uma meta, tá certo? Você quantizou, ou seja, R$1.000, e você colocou um prazo em 2 dias. Mas eu quero ser a melhor empresa do meu bairro. Dá para fazer uma meta com isso? Dá. Mas essa expressão não é uma meta. Essa expressão pode ser um objetivo, um desejo, algo que você gostaria que chegasse, ou seja, gostaria de ser a melhor empresa do meu bairro. Tá, mas vamos transformar isso numa meta? Vamos. Eu quero estar entre as 2 melhores empresas no meu bairro até 6 meses, em até 1 ano, em até 2 anos. Aí virou meta. Porque você colocou algo que é mensurável, você consegue mensurar, você consegue tangibilizar isso. Você colocou um prazo, um tempo que vai acontecer e o que vai acontecer, qual o seu estado naquele momento quando chegar aquele tempo. Isso é meta dentro do nosso contexto. O sexto que eu quero mostrar para vocês, na verdade aqui, na verdade já falei aqui os 5, né? São 1, 2, 3, 4, 5. Exatamente, vamos ficar só nesses 5 aqui por enquanto, tá? Vamos lá então. Imagine o seguinte cenário aqui, ó. Você tem uma empresa, tá? O objetivo dessa empresa, por que uma empresa existe? Para que essa empresa existe? A minha empresa existe porque havia um problema no mercado XYZ que nós percebemos. Esse problema não estava sendo atingido e veio como uma oportunidade para a gente construir um negócio e automaticamente resolver aquela dor, resolver aquele problema. Esse é o porquê, é a causa daquela empresa, ou seja, o que aquela empresa resolve? Ela nasceu para atender determinado objetivo. Ela nasceu para poder resolver determinado tipo de problema.
Esse é o porquê. É o porquê dessa empresa, tá? É o propósito da existência da empresa. Então, alguma vez definido o objetivo dessa empresa, as áreas essenciais, quais são as áreas que não pode faltar dentro dessa empresa, né? Toda empresa tem uma área de vendas, obviamente ela tem que ter uma área de venda, mas ela vai produzir alguma coisa? Se ela tiver que produzir, ela vai ter uma área de produção, né? Essa empresa, o que ela produz, ela mesma entrega? Se ela entregar, ela vai ter que ter uma área de logística, uma área de delivery, uma área para fazer a entrega, né? Se essa empresa faz vendas diretas para os consumidores, então ela tem que ter uma área de vendas. Essa área de vendas pode ser interna, externa, pode ser por telefone, telemarketing, pode ser atendimento presencial, aí depende muito de como essa empresa vai estruturar. Mas as áreas são áreas importantes. Como é que essa empresa vende, como é que ela produz, como é que ela entrega, o que ela faz para poder entregar. Então ela vai ter uma área de tecnologia, por exemplo, para cuidar de toda essa estrutura, para manter essas estruturas. Então aqui são as áreas essenciais. O que é uma área essencial? É uma área que essa empresa não consegue existir se não tiver essa área ou essas áreas, ok? Áreas essenciais. Existem áreas elementares e áreas essenciais. Áreas elementares, por exemplo, uma área de compras é uma área elementar, tá? Subordinada a uma área administrativa, que é uma área essencial, por exemplo, tá? Papéis fundamentais. Uma vez que você definiu as áreas, quais são os papéis dentro de cada área? Por exemplo, você pegar uma área de vendas, você tem lá papel de vendedor, você tem o papel do marketing, né? Você tem o papel de relacionamentos, do pós-venda e por aí vai. Então são os papéis que você vai definir dentro de cada área que você definiu como área essencial. E dentro de cada papel você vai ter o quê? Os perfis essenciais. Então dentro da área comercial eu tenho um papel de vendedor, né? Qual o perfil do meu vendedor, né? Para ter que entender, por exemplo, se você produz determinado tipo de produto, ele tem que saber como é feito aquele produto, entender da cadeia de produção, entender qual é a matéria-prima que é usada, entender o processo de fabricação, entender como o produto é entregue, entender o que o produto realmente resolve, entender o que o cliente precisa fazer, ou seja, quais são os perfis, as características que eu preciso definir para que aquele vendedor realmente se encaixe naquela área essencial e realmente atenda ao que a gente vai estar passando para ele, tá? Pessoas certas. Uma vez que você definiu o perfil, aí sim você vai no mercado e você tem maior facilidade de poder conseguir essas pessoas, porque uma vez que você sabe exatamente qual o tipo de pessoa que você precisa, qual o perfil, qual a característica que vai preencher aquilo, é fácil você procurar esse tipo de pessoa no mercado. Obviamente você vai receber uma enxurrada de propostas de pessoas querendo trabalhar, dizendo que atende aquele perfil, alguma coisa. Aí você vai ter que ter um processo bem legal, de um processo seletivo, né, de contratação de pessoas para poder filtrar bem isso e saber se realmente os candidatos atendem ao perfil que você precisa, tá? E por último você tem o quê? Resultados. Pessoas trazem resultados. Eu li um livro muito legal, recomendo esse livro para quem quiser, chamado Receita Previsível, né? E nos últimos capítulos do livro, não vou saber exatamente qual é, eu li uma coisa bem bacana que diz o seguinte, que os donos das empresas, ou os gestores, ou seja, quem tem pessoas que trabalham com eles, na verdade eles trabalham para aquelas pessoas. Então o diretor da sua empresa ele trabalha para você. Talvez ele não saiba disso, se não souber disso, ele está errado. Mas ele trabalha para você. Tá? O gerente de uma área, de um departamento comercial, uma área de vendas, ele trabalha para os vendedores, né? Ele é funcionário dos vendedores. Você pensar, mas os meus funcionários, não, é errado. Na verdade, é o inverso. Ele é um líder servidor, ele serve aquelas pessoas que estão dentro do boarding, da área de trabalho que ele atende. Tá claro aqui? Isso aqui é um exemplo de como deve ser uma estrutura formada, né? O esqueleto estrutural de uma organização bem sucedida. Ela tem que ter, no mínimo, esse perfil aqui, tá? Então, vamos lá então. Para vocês entenderem muito bem qual o papel de um indicador, eu escrevi aqui, eu desenhei aqui uma ideia, né? Um caminho que é o objetivo da empresa. Ela segue esse caminho aqui, tá? E aí você tem uma característica bem interessante que os indicadores eles vão apresentar para você, que é o estado de conformidade, ou seja,
eu estou dentro do caminho que eu direcionei, e o de não conformidade, ou seja, eu saí fora do caminho que eu direcionei. Estado de conformidade, ok, estou no caminho. Estado de não conformidade é um desvio, a gente chama de desvio. Então aqui eu coloquei, por exemplo, se o objetivo da empresa é nessa linha, seguir essa linha aqui, e por algum motivo os indicadores, está vendo aqui os pontilhadinhos verdes, eles estão indicando que a tendência do resultado, os resultados, é chegar num ponto diferente do que foi traçado como destino. Se os indicadores estão apontando, estão dizendo, olha, a tendência é chegar nesse ponto aqui, ó, entendeu? Você tem o quê? Um índice de conformidade. Se esse índice de conformidade ele estiver longe do objetivo, você tem o quê? Desvio ou desvios. Então aqui eu coloquei tem um segmento de exemplo, que é um pontilhadozinho, que é um desvio. Esse pontilhado um pouco maior até o meio é outro desvio. Esse pontilhado chegando até mais ou menos aqui é outro desvio. Então são os desvios que precisam ser analisados para quê? Para você poder colocar de novo o resultado no curso correto. Ou seja, se o meu curso é esse aqui, que foi definido, meu resultado ele tem que ser corrigido, a minha rota tem que ser corrigida para esse curso aqui, ok? É esse o papel dos indicadores. Eles vão indicar, eles apontam para você a direção da tendência que o resultado tem. Tá claro? Legal. Agora, vamos entender aqui um pouquinho sobre essas métricas aqui. Ó. Nos indicadores, a gente pode basicamente dividir os indicadores em 3 grupos interessantes. Primeiro grupo, grupo de resultados, indicadores de resultado. Segundo grupo, grupo de desempenho, indicadores de desempenho. E o terceiro grupo, que é o grupo de performance, indicadores de performance. Então você tem resultados, desempenho, performance. Cada um desses grupos de indicadores, eles podem atender a um objetivo macro, um objetivo micro ou um objetivo específico. Então, por exemplo, dentro de um objetivo macro, você pode estar avaliando a organização como um todo, a empresa como um todo. Se a organização for uma cadeia de 10 lojas, você está avaliando toda a organização, ou seja, as 10 lojas sendo vistas como uma única empresa, é um objetivo macro, tá? Pode ser uma região, você pode estar avaliando, por exemplo, eu quero expandir para a região, para o Nordeste, por exemplo, então você pode querer fazer uma avaliação dentro do Nordeste para saber qual o desempenho da sua empresa vai ter dentro daquela região e como aquela região interfere no seu desempenho, vice-versa. Você pode ter também um período, tá? Você pode ter essa avaliação, na verdade, que você faz dentro de um período. Isso quer dizer que você pode examinar e pode ver sazonalidades. Você pode ver também causalidades. Você pode ver também impactos de fatores externos. Que dentro do período cabe sim você colocar, por exemplo, uma matriz SWOT aqui dentro. Growth, né, que é o crescimento, a expansão da sua. Você pode analisar, analisando aqui, comparando, olhando para o período, por exemplo, se você for analisar o growth, o período é muito importante você ter essa métrica também, tá? Crescemos 10% ano passado, ano retrasado a gente vem de um crescimento de 40%, de 50%, por que a gente só cresceu os 10%? Então você vai analisar onde o gargalo está, tá? Você pode ter também um objetivo micro. O que é um objetivo micro? Ele vai examinar, você quebra o todo em pequenas partes, você vai examinar cada uma dessas pequenas partes. Pode ser uma área de dentro da sua empresa, um departamento dentro da empresa, pode ser por um projeto ou por projetos, tá? Pode ser por produto, por serviço e por aí vai, ok? E você pode ter, obviamente, objetivos específicos, né? Que são o quê? Objetivos de produção, de vendas, logística, adesão, ou seja, quantos clientes estão assinando, estão entrando na empresa, né? O fluxo, o turnover dos clientes, no caso, RH, que é o turnover de funcionários, o grau de retenção, o índice de retenção de colaboradores que você tem, e financeiro, né? Ou seja, os seus ganhos que estão tendo, investimentos, necessidade de poder pegar capital. Todos esses indicadores são interessantes para quê? Para mostrar o estado atual da sua empresa, comparar com o estado desejado e entre o estado atual e o estado desejado, quais são as ações necessárias, quais são os planos de ação que você tem que executar para chegar até determinado ponto, tá?
Então vamos lá. Cada um desses objetivos, macro, micro, específico, e dentro das suas subdivisões que tem aqui, eles podem ser preenchidos pelas subdivisões dos nossos indicadores, ou seja, do grupo do resultado, do grupo de desempenho, do grupo de performance. Tanto todos eles como parte de um deles, tá? O que a gente consegue enxergar com os indicadores de resultado? Todos esses grupos de indicadores, resultado, desempenho e performance, respondem a algumas questões. Por exemplo, o de resultado, ele está respondendo para você se eles estão sendo atingidos. Tá? Se o seu resultado está sendo atingido no prazo estabelecido, no custo que você estabeleceu para ter, tá? Na satisfação, que é um indicador de qualidade, então aqui você tem um de tempo, de custo e de qualidade. Então, por exemplo, se você quiser aplicar um desses aqui a uma área, a um departamento que você tem, você pode estar se perguntando, né? Esse departamento, ele tem entregue as suas demandas no nosso prazo? Esse departamento, ele está dentro do custo previsto que esse departamento deveria ter ou deveria utilizar, o recurso, o budget definido para ele? Esse departamento está entregando o seu serviço com satisfação? Então, como é que você mede cada uma dessas coisas? Por exemplo, no caso de satisfação, você pode fazer um quiz, você pode fazer sei lá, questionário anônimo, passar para os colaboradores daquela área para eles poderem avaliar tanto o gestor, quanto a própria área, quanto os equipamentos, recursos utilizados, por aí vai, tá? No de custo, você pode utilizar as métricas de custo atual que o departamento tem, ou seja, qual o tamanho da folha daquele departamento, quantas pessoas nós temos, qual a média de salário lá dentro, qual o menor salário, qual o maior salário, que tipo de material que eles estão utilizando, se utiliza muito aparelho de ar-condicionado, se imprime muitas folhas, né? Ou seja, você vai ter todas essas informações de custo dentro do seu ERP, e o seu ERP, trazendo essas informações, você pode fazer o filtro para aquela área, e naquela área você pode ter todas essas informações de custo, né? E prazo também, ou seja, você pode ter, por exemplo, um SLA dentro dos departamentos, esse SLA pode fazer uma métrica se esses prazos realmente estão sendo cumpridos, estão sendo atingidos, ok? Então isso aqui se aplica a qualquer um dos grupos, né, dentro do objetivo macro, micro e específico, claro? Aí você vem aqui para o outro que é o de desempenho. No caso do desempenho, você tem um percentual em relação ao quê? Em relação ao período anterior, ou seja, qual foi o meu desempenho no trimestre anterior em relação ao trimestre atual, né? Você pode ter em relação à concorrência, como está a sua concorrência, o que seus concorrentes estão fazendo, né, para você ver o seu desempenho em relação a eles. Eu estou sendo o primeiro na minha área, eu estou sendo o segundo, se fazer um ranqueamento aqui entre os meus concorrentes, em que posição desse ranqueamento que eu me coloco, né? Você pode ter um também do mercado como um todo, ou seja, você vai analisar a quantidade de habitantes que tem no mercado que você vai estar atuando, para você ter uma ideia do tamanho desse mercado, ou seja, você saber quais são os consumidores, o potencial consumidor que tem naquele mercado, e você analisa pelas suas vendas para quantas pessoas em média ali você vende dentro de um período. Por exemplo, dentro de um mês, no mercado de, sei lá, de 200 mil habitantes, eu estou vendendo para 1.000 pessoas. Poxa, você está atingindo menos de 5% mais ou menos do tamanho do mercado. O que eu consigo fazer? Quais as ações que eu consigo fazer para poder chegar àquele ponto, tá? E por último, você tem metas, que são os indicadores de performance, né? Metas, elas medem o que? Mensuram para você o prazo, ou seja, o prazo definido foi atingido, o desempenho que eu defini foi atingido, a performance que eu defini foi atingida. O legal das metas é que ela utiliza os dois anteriores aqui também para poder fazer a sua composição. E aqui no geral, os indicadores, dentro dos seus objetivos, eles dizem o estado atual onde você está, e o seu plano estratégico diz aonde você quer estar naquele tempo, ou seja, sua meta. E aqui pelo estado atual e estado desejado, o que eu tenho que fazer para chegar até aqui? Nesse ponto, os indicadores são reais para você. Só para finalizar aqui essa apresentação, né? Eu não desenhei no quadro, mas eu desenhei aqui no caderno aqui, tá? Eu vou colocar essa página nesse vídeo aqui, na descrição desse vídeo, junto com esse vídeo, né? Vocês devem estar vendo a página aí que eu vou colocar para vocês aí no vídeo, tá? O que está acontecendo? Nessa foto que eu estou passando para vocês aí,
você tem aí ó, uma linha do tempo, por exemplo, que representa uma linhazinha linear aqui, que representa aqui um processo de vendas. Nesse processo de vendas eu tenho 1, 2, 3, 4 etapas nas minhas vendas, tá? No meu processo de vendas. Primeira etapa é prospecção, segunda apresentação, terceiro orçamento, quarto negociação. O que eu metrifiquei no final do processo das minhas vendas? Que é dentro de uma área, por exemplo, que eu posso ter, que é o departamento comercial da minha empresa, um objetivo micro, tá? Então eu instalei uma métrica aqui dentro, alimentei esses indicadores durante um período e eles me deram um resultado. Eles falaram para mim o seguinte, olha, sua área de vendas está levando 18 horas para fazer uma venda, tá? Tá custando 9 unidades de valor, pode ser 9 mil reais, 9 milhões, sei lá, 9 de valor, e ela está usando 6 pessoas. Então, o que você está vendo aqui nesse processo? Você está vendo tempo, são as métricas que você tem de tempo, de custo e de pessoas, tá? Aqui dentro, quando você traça isso aqui, para cada um deles verticalizando, você leva. Quanto tempo eu levo no processo de prospecção? Tá? Quanto tempo eu levo, quanto me custa a prospecção? Quantas pessoas são envolvidas nessa prospecção? De uma venda, para cada venda. Para cada venda, vou analisar agora a segunda etapa, tá? Quantas horas eu levo na apresentação? Quanto me custa a apresentação? Quantas pessoas? Eu repito essas perguntas para orçamento e para negociação. No final eu vou ter um valor macro, e aí eu vou analisar dentro de cada etapa quanto custa cada uma delas. O que eu percebi aqui? Por exemplo, na apresentação é o meu gargalo, o processo de apresentação. Por quê? Ele leva 10 horas, tá? Ele leva mais que o dobro de todos os outros que eu tenho aqui, né? Então ele leva 10 horas, ele custa muito mais caro e ele tem muito mais pessoas envolvidas. Então eu consigo analisar um ponto de uma determinada área pelas informações que o indicador me deu, e aqui eu consigo promover alguns ajustes. Por exemplo, o que eu consigo fazer na apresentação para reduzir o tempo? O que dá para fazer? O que eu consigo fazer para reduzir o custo? Porque automaticamente se eu reduzir o tempo, eu reduzo o custo e posso talvez até reduzir pessoas, ou não. Talvez eu aumente mais uma pessoa aqui, porque se aumentar mais uma pessoa, eu posso reduzir o tempo, automaticamente reduzir o custo. Não sei. Eu tenho que analisar cada item desses aqui, chamar a área, as pessoas envolvidas nessa etapa do meu processo e conversar com elas para entender por que leva 10 horas, por que custa tanto. De repente está levando 10 horas porque tem muita gente, o problema aqui são o número de pessoas. Se eu reduzir o número de pessoas, eu consigo fazer em menos tempo e para mim sai muito mais barato, por exemplo. Tá? E só por último aqui, para vocês verem aqui dentro do indicador de desempenho que nós temos aqui, você pode dividir esse indicador de desempenho em duas partes, que é o indicador de esforço, tá? Que ele serve para quê? Que depende de pessoas, são pessoas que determinam, e indicadores de resultado, ou seja, que depende dos processos. Por exemplo, no caso aqui, ó, produtividade alcançada versus meta atingida. Produtividade alcançada e meta atingida são indicadores de desempenho, só que um está focado em esforço, que é produtividade alcançada, esforço é feito por pessoas, tá? Meta atingida é resultado que você esperava ter, né? Qualidade do serviço versus qualidade do produto. Isso aqui é pessoas e esse aqui, produto, resultado, tá? Vendedores contratados, né, que é uma métrica de esforço no indicador de desempenho, e melhores vendedores, que é uma métrica de resultado no indicador de desempenho. Tá? Ligações realizadas versus vendas fechadas, ou seja, quantas ligações eu fiz e quantas vendas eu fiz. Essa relação é interessante para saber o quê? Nem sempre ligar muito, fazer muito, trabalhar muito, quer dizer que você vai ter muito resultado. Pode ser que não tenha. Então eu estou fazendo 100 ligações para ter 10 vendas, um índice de 10%, está satisfatório? Se não tiver, você vai ter que ver quais são as melhorias que precisam ser feitas. Pessoas envolvidas versus custo realizado, e por aí vai, ok? Então eu gravei esse vídeo para vocês para quê? Para poder deixar um pouquinho claro métricas, tá, que nós temos que ter dentro dos indicadores corporativos e quão importantes elas são. Depois eu vou postar um vídeo detalhando alguns indicadores interessantes, com alguns exemplos e algumas métricas também, como você faz para poder colocar isso na prática na sua empresa. Eu sou o André Costa e esse vídeo aqui veio para poder te ajudar a enriquecer cada vez mais o seu conhecimento. Se ele te ajudou, eu vou te pedir, por gentileza, para você poder compartilhar, como muito obrigado, me agradecendo por estar te dando essa informação. Compartilhe esse vídeo, tá? Se inscreve também no canal nosso, que tem muita coisa interessante aí para vocês.
Até mais, pessoal, para mais um papo aqui corporativo. Tchau, tchau.